Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o programa de análise e comentário de atualidade internacional aqui na sua TPA Notícias. Semanalmente preparamos um programa exclusivamente dedicado a si para ajudá-lo a perceber os fenómenos que marcam a atualidade internacional e que dominam a atualidade informativa a nível do resto do mundo. Já sabe que, por efeito, contamos sempre com um painel de convidados que nos fazem companhia ao sábado a essa hora, neste canal, justamente para, com o seu saber e conhecimento, trazerem aqui os seus comentários que nos vão ajudar a debater um bocado daquilo que são os assuntos que dominam a política internacional. E, como é habitual, vamos passar então a cumprimentar os nossos convidados desta noite, a quem passo já a nomear que são o Wellington Calazans, que nos fala de Estocolmo, na Suécia. O Wellington é jornalista, é consultor de comunicação corporativa e é brasileiro a residir na Europa há já quase 20 anos. Wellington, boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David Temudo, boa noite, colegas de painel, e a você assistindo ao Conexão Angola aqui no canal TPA Notícias. O professor Matias Pires é nosso convidado e também comentador habitual aqui na TPA Notícias para questões de política internacional e fala-nos a partir de outro ponto de Luanda. Professor, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, telespectadores. Boa noite, colegas. E temos também a professora Egna Sidumo, que é investigadora e neste momento a fazer o seu doutoramento na Europa e também especialista em relações internacionais melhor, é de nacionalidade moçambicana, professora no Instituto Joaquim Chissano e atualmente a fazer uma investigação para o seu curso de doutoramento na Suíça. Professora, muito boa noite e bem-vinda a mais uma conexão. Professora Egna Sidumo. Alguma dificuldade na conexão à nossa convidada, portanto a terceira a ser apresentada neste painel de hoje, um painel que vai ser inteiramente dedicado às questões que marcaram a atualidade internacional durante a semana que está em análise. Aqui a lembrar que está a decorrer desde amanhã deste sábado em Addis Abeba, a capital da Etiópia, mais uma cimeira da União Africana, portanto é a 36ª cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana, que está a contar com a participação de todos os países membros desta organização continental e também com a participação de outros parceiros internacionais, nomeadamente as Nações Unidas e também a União Europeia, que vêm dar os seus contributos e também participar dos debates sobre paz, segurança e estabilidade. A cimeira é inteiramente dedicada a nível interno quanto à questão da implementação da Zona de Livre Comércio Continental Africana em África e que está também a contar com a participação do presidente João Lourenço, que está a representar o nosso país nesta cimeira. Esta cimeira é decidida de várias reuniões estratégicas e também técnicas, uma delas convocadas pela África do Sul, que atualmente preside o Conselho de Paz e Segurança da organização e que foi dedicada à questão da estabilidade e paz no leste da República Democrática do Congo, uma reunião que contou com a participação ativa de Angola e do presidente João Lourenço. Vamos voltar ao contacto com a professora Egna Sidumo. Boa noite, bem-vinda a mais uma conexão. Boa noite e muito obrigada pelo convite e por mais uma oportunidade, por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui a conversar com os nossos telespectadores em Angola e em Luanda. Professora, e é por si que vamos começar. Justamente dizia eu que a cimeira da União Africana que decorre desde a manhã deste sábado, portanto estou-me a referir à cimeira de chefes de Estado e de Governo que se realiza desde hoje e vai até amanhã, é dedicada à questão da implementação da Zona de Livre Comércio Continental Africana, mas foi também dominada as suas reuniões preparatórias sobre a questão da pacificação do leste da RDC. Numa altura em que, por exemplo, alguns países da região austral de África sofrem com questões de cheias e mau tempo, com inundações em Moçambique, Malaui e África do Sul, com vidas humanas a lamentar. Professora, o seu primeiro comentário quanto à expectativa desta reunião da União Africana que se realiza em Addis Abeba, a sede da União Africana. Antes de mais, muito obrigada. Alguns desses países que estão a sofrer a questão das cheias é Moçambique, como todos devem saber, a cidade de Maputo está em emergência, na verdade a província de Maputo está em emergência, já tivemos muitas vidas perdidas, temos cerca de quase 10 centros deslocados
criados para receber estas pessoas, e eu queria aproveitar a oportunidade também para mandar um abraço para todos os moçambicanos que estão agora abraços com esta questão da emergência relativa a mudanças climáticas, mas não só, lembrar a todos que Moçambique está na iminência de passar por um ciclone, que é o ciclone Fred. Já se fez todos os avisos e estamos todos de alerta em relação a isso. Em relação à cimeira da União Africana, eu penso que é uma cimeira rica, mas tem muitos desafios, não só a pacificação no leste do Congo, a questão das mudanças climáticas, mas também há uma avaliação muito grande que se está a fazer sobre a agenda de silenciar as armas na região. E eu penso que essa agenda de silenciamento das armas na região está diretamente ligada com as preocupações bastante legítimas em relação ao processo de paz no leste do Congo, mas não só, mas também em quase toda a região. Eu penso que a cimeira provavelmente deve continuar a discutir essas questões, principalmente a questão do leste do Congo. Muito recentemente, há poucos dias, o governo ruandês emitiu um comunicado a lembrar a todas as partes que não lhe interessa de forma nenhuma começar um processo de conflito com nenhum dos países, menos ainda com a República Democrática do Congo. Lembrou a todos nós sobre a questão dos deslocados, que já estendeu aos 80 mil pessoas que tentado atravessar a fronteira para o Ruanda. E eu penso que é mais uma oportunidade, não só para Angola, que tem estado à frente deste processo, mas de todos os países africanos, discutirem mais uma vez com algum nível de seriedade a questão da tensão, que é maior, que tem estado a ficar muito mais crescente no leste do Congo, mas não só. Se calhar também discutir a questão dos desafios que o programa de silenciamento de armas tem em África, qual é a responsabilidade que os Estados realmente estão a entregar a esta agenda de silenciar as armas, e como é que este silenciar das armas, ou como é que estes desafios novos que vêm aparecendo nos últimos tempos na região toda de África podem ser, de certa forma, abrangidos. Se calhar vou aproveitar a oportunidade para dizer que o presidente Nyusi ontem, à margem da Cimeira da União Africana, participou de um evento em que partilhou um pouco da experiência moçambicana do processo de paz e dos desafios que este processo de paz do acordo assinado em 2019, do desafio que o acordo ainda continua a enfrentar, e se calhar até reafirmou o seu compromisso de continuar a fazer todos os esforços para que este processo termine a bom porto. Professor, este processo de paz em curso em Moçambique em muito se assemelha ao processo que Angola observou e que hoje é efetivo há já mais de 20 anos. E como é que se pode perceber a implementação desse processo de silenciamento de armas no continente africano, numa altura em que cada vez mais há o recrudescer de vários conflitos, há vários focos de instabilidade um pouco por todo o continente, e vimos o resultado que o embargo de armas causou, por exemplo, à República Democrática do Congo e também à República Centro-Africana, onde os Estados, portanto as forças regulares dos Estados, foram impedidas de ter condições suficientes para dar resposta às ameaças. É o momento exato para Angola, ou melhor, África, adotar este tipo de resoluções numa altura em que precisa de facto de armas e quando, por exemplo, noutras latitudes, como é o caso da Europa, há um fluxo enorme de armamentos e munições por conta do conflito na Ucrânia? Bom, eu penso que essa é uma questão extremamente importante quando nós queremos discutir, principalmente a agenda de silenciamento de armas em África. O silenciar as armas em África não significa hipotecar a segurança, a soberania e o necessário investimento nas tropas e nas forças regulares que os países têm, não só para a defesa do território e também dos interesses dos nacionais, mas é muito provavelmente engajar os países a trabalharem para cada vez mais sufocar as redes clandestinas de armas. Há vários relatórios que demonstram que nos últimos anos a África subsaariana recebeu muito armamento, ou seja, houve muita circulação de armamento irregular, e eu penso que são estes compromissos que todos os países devem assumir, de certa forma. E, por exemplo, em relação ao recrudescimento da violência em Moçambique, há muito que se possa dizer sobre como é que grupos irregulares, como são os grupos extremistas ou os grupos terroristas que atuam em Moçambique, receberam armamento de forma contínua nos últimos anos. Eu penso que quando nós falamos da agenda de silenciamento da arma em África, não estamos a dizer que os governos e que as forças regulares não podem fazer investimentos nos seus
nas suas forças armadas. O que estamos a dizer é que é preciso que haja um maior compromisso para o controle de tráfico ilegal de armas e que, mais do que isso, as condições que permitem ou que criam, as condições que permitem que as pessoas vejam a violência como uma opção sejam suprimidas. Essas condições passam, por exemplo, por resolver questões relacionadas com a pobreza e até com diferenças e desigualdades, não só regionais, mas também entre vários países. Essa é um pouco a visão que eu tenho sobre a agenda sobre silenciamento de armas. Segundo, em relação ao processo de paz moçambicano, sim, é verdade, existem grandes semelhanças do processo de paz moçambicano com o processo angolano. Infelizmente, nós já estamos no terceiro acordo e até agora há muito que se possa comemorar, mas claramente há muitos desafios, um dos quais está diretamente ligado à possibilidade ou ao processo que está em curso para que as forças, ou pelo menos para que os guerrilheiros que no último conflito fizeram parte das forças da RENAM, estas possam ser integradas nas forças regulares de Moçambique e possam beneficiar-se de pensões. Há uma grande discussão em relação a essa possibilidade. Não há no mundo grandes exemplos onde guerrilheiros tenham se beneficiado, não é, de pensões governamentais depois de um conflito. Então há desafios extremamente sérios em relação a isso, mas há também uma grande discussão e negociação diante das autoridades moçambicanas, que é de tentar negociar a possibilidade de que a RENAM, que foi o principal oponente das forças governamentais no último conflito, possa suprimir a sua força militar, que até agora existe. Então, há muita discussão em relação ao processo de paz. A assinatura já foi um grande sucesso, já estamos quase no terceiro, quarto ano, mas há muitos desafios ligados a esse processo que ainda precisam ser discutidos, mas também resolvidos para que o espectro da violência não volte, pelo menos não em relação a este conflito que já é bem conhecido entre as forças governamentais moçambicanas e a força da RENAM. Obrigado, professora Egna Sidumo. Vamos agora passar para o professor Matias Pires. Professor, mais uma vez, muito boa noite. Esta reunião que hoje começou ao mais alto nível foi antecedida, então, destas reuniões técnicas e sectoriais. Uma convocada pela África do Sul, que preside atualmente o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, justamente para dedicar a questão da pacificação dos Grandes Lagos, sobretudo uma atenção especial para o leste da República Democrática do Congo. Sabemos que, por exemplo, nas reuniões havidas anteontem e ontem houve alguns avanços e também alguns recuos, tendo ficado algumas reticências, sobretudo porque durante o encontro em que participaram, por exemplo, Angola, a África do Sul, o Malawi, o Sudão do Sul, o Ruanda, o Uganda e também a República Democrática do Congo, dado o momento, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, abandonou a reunião, portanto abandonou os seus pares e depois terá voltado à sala de reuniões para um encontro em privado com o presidente João Lourenço, que é o mandatário oficial da União Africana para a pacificação do leste da RDC. Que leitura faz desta reunião que foi realizada ontem e depois também do endosso da posição de Angola pelo secretário-geral da ONU e também da União Europeia por meio de Portugal? Boa noite, mais uma vez. Bom, o que temos é que a cimeira que ocorre agora é uma cimeira estatutária, portanto, decorre da própria Carta da União Africana, é a cimeira anual, a cimeira ordinária. Ela tem conhecido etapas, depois das reuniões de concertação do COREP, que é o Comitê dos Representantes Permanentes. Tivemos a reunião do Conselho Executivo, que é composto pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Relações Exteriores, e mais alguns ministros de especialidade em razão da matéria. Hoje, finalmente, tivemos o arranque da cimeira. Mas à margem da cimeira principal, os Estados estão a aproveitar a sua presença em Addis Abeba para tratar questões bilaterais. Angola, por exemplo, assinou 2 acordos com a Tanzânia e também fazer concertações sobre algumas matérias. É nesse quadro que a Chatham House do Reino Unido organizou uma conferência em que convidou o presidente de Moçambique, o presidente News, onde, referindo-se ao processo de Moçambique, mais específico do Cabo Delgado, não tanto os remanescentes do Acordo de Roma, do
dizia o presidente Nilce que no caso de Moçambique, aquela máxima de soluções africanas para os problemas africanos funcionou. Por outro lado, a África do Sul, que preside o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, convocou uma reunião e convidou o presidente João Lourenço para debruçar-se sobre a sua mediação em relação ao conflito de leste da RDC e também de outros conflitos que têm estado a apoiar a resolução na sua qualidade de presidente e exercício da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos. Vimos há muito pouco tempo a mini-cimeira entre os presidentes João Lourenço, Mahamatma Idriss Déby, o líder do governo de transição do Tchad, e também o presidente Faustin Archange Touadéra da RCA. Nessa reunião do Conselho de Paz e Segurança, o presidente Ramaphosa elogiou o trabalho que o presidente João Lourenço tem estado a fazer. Também Antônio Guterres fez-lo. Entretanto, o presidente João Lourenço pediu uma agenda clara em relação aos recursos necessários para a implementação de um roteiro concreto de acantonamento, desmobilização e inserção social dos efetivos do M23. Em relação à cimeira, primeira nota é que a presidência em exercício passa para as Ilhas Comores. O Senegal termina agora o mandato. Questões de discussão vão avaliar a Zona de Livre Comércio Continental Africana, implantada a partir de março de 2019, que tem a sede em Accra, no Ghana. Tanto em março de 2019 a decisão havia sido tomada numa cimeira de Kigali, no Ruanda. Também estão a discutir a Agenda 2063 para ver o grau de progressos. Outra questão que está em discussão tem a ver com a paz e segurança, porque falar de integração de mercados pressupõe estabilidade, daí que esta questão que abala a paz e estabilidade no continente, não só no leste da RDC, mas também na região central, quer no Sahel, como um pouco mais a leste. Todas essas situações são objeto de interesse da cimeira. Também estão a discutir questões que têm a ver com a estrutura sanitária continental, incluindo a Agência Africana de Medicamentos. Por isso é que temos a ministra da Saúde de Angola na delegação. Também, há dias, houve uma reunião de concertação sobre as candidaturas em organismos internacionais, por formas a que os africanos não sejam concorrentes. No caso de Angola, há também a possibilidade de a ministra das Finanças integrar o Comitê das Questões Orçamentais da União Africana. O procurador Pascoal Joaquim, tanto membro da magistratura do Ministério Público de Angola, foi reconduzido para a Comissão de Luta contra a Corrupção da União Africana, de modo que, não havendo tempo, importa terminar dizendo que há um facto relevante que aconteceu, que tem a ver com o facto de África do Sul e Argélia terem convidado a delegação de Israel a abandonar a cimeira. Esse é um tema que deu aso a muita discussão na cimeira passada, porque estatutariamente o presidente da comissão poderia atribuir o estatuto de observador a um Estado e atribuiu a Israel, mas isso caiu muito mal a muitos Estados. E então a delegação israelita foi convidada a retirar-se da cimeira agora, o que é um facto marcante. Uma outra questão que não é muito debatida do ponto de vista oficial, mas certamente nos corredores estará muito presente, tem a ver com o conflito da Ucrânia. E aí
associe um bocadinho também as manobras militares que estão a acontecer na África do Sul, manobras conjuntas com a Rússia e a China. Tudo isso está neste ambiente da cimeira que decorre em Addis Abeba. Professor, obrigado por estas considerações iniciais sobre esta cimeira que decorre desde hoje e vai até amanhã entre os chefes de Estado e de Governo da União Africana. Wellington Calazans, pegando aqui nas deixas do professor Matias Pires, a agenda é vasta, com um centro dedicado à questão da Zona de Livre Comércio Continental Africana. O Wellington, várias vezes aqui no programa, fez questão de lembrar que o Brasil pode ser o celeiro do mundo em questão da produção de alimentos e com isto levar por arrasto também o continente africano. Numa situação em que essa questão do fornecimento de alimentos é uma problemática internacional por conta da crise que opõe a Ucrânia à Rússia. Wellington, esses exercícios militares que acontecem agora também na África do Sul, à margem desta cimeira, levantam vários questionamentos, sendo que a África do Sul realizou recentemente exercícios militares com os Estados Unidos da América e outros parceiros europeus, e agora falo com a China e a Rússia. A oposição política na África do Sul levanta questionamentos, diz que a África do Sul deve definir a sua posição concreta sobre em que lado do conflito é que está entre o Ocidente e a Rússia, ou então se está de facto naquilo que é a posição maioritária da União Africana, que é de neutralidade. Esta agenda, bastante ambiciosa, que conclusões se podem esperar desta reunião, que mistura vários assuntos, e também tivemos reuniões paralelas e também aqui com intervenções das Nações Unidas e também da União Europeia? David, eu mantenho aqui a minha posição de que não só o Brasil, mas, sobretudo, a cooperação intra-africana. Os países africanos precisam cooperar mais entre si, fortalecer esse comércio, quebrar barreiras que passam por questões tributárias, né, para que a expressão livre comércio possa ganhar um sentido muito mais amplo. Dei a minha opinião aqui, algumas edições passadas do programa, sobre a importância do intercâmbio militar com diferentes escolas militares. Os países africanos que não se posicionaram, vejo como uma decisão extremamente inteligente, devem manter esse distanciamento desse conflito, que não é um conflito originado no continente. Por isso chegou a vez dos países do continente africano tirarem proveito desse momento de instabilidade e de, uma palavra muito usada em Angola, confusão entre, especialmente, os europeus e os países membros da NATO contra a Rússia, China e etc., para que o continente africano seja beneficiário de uma situação geopolítica que é extremamente favorável para o conjunto de países do continente. Por que, David? Porque no continente africano tem todas as riquezas, tem a água, tem os minérios que são hoje motivos de guerra em todo o planeta, e a economia tende a estar mais fortalecida se, no lugar de tomar uma decisão sobre de que lado está, já que foi assim colocado pela oposição sul-africana, eu considero que é muito melhor dizer que defende a paz e que pretende o diálogo. É dessa maneira que o continente africano dará um exemplo muito positivo para todos esses debates que estão sendo travados nessa cimeira. Esta cimeira, Wellington, também está a anteceder uma próxima reunião dos BRICS, que vão tentar revitalizar agora, por exemplo, com o retorno de Lula da Silva ao poder no Brasil. Exatamente. Lula, que o Itamaraty recentemente declarou que condena a ação da Rússia na Ucrânia, ficou muito ruim para o Brasil. E a situação do Brasil nos BRICS, como eu, lamentavelmente, previa aqui no período eleitoral, fui taxado, inclusive, de bolsonaristas por alguns desavisados, mas eu temia exatamente isso, porque a pressão norte-americana sobre o Partido dos Trabalhadores no Brasil é muito grande, e Lula praticamente condicionou a sua liberdade saindo da prisão a uma agenda internacional
que chamam de globalista e vai de encontro aos interesses de China, Rússia, Índia e outros países dos BRICS. Vamos ver o que é que vai decorrer desse encontro, David, porque vai ser realmente um exercício de diplomacia muito grande para o Brasil. E eu mantenho aqui sobre a questão do continente africano a importância de tirar proveito de tudo isso e buscar o melhor de cada um e importar para o continente para que o desenvolvimento finalmente possa chegar. Professor Matias, Wellington, muito obrigado. Professor Matias, queria dar uma chega quanto à fala inicial do Wellington. Não tanto em relação à fala do Wellington. Há uma omissão na minha resposta em relação à sua pergunta. Referia-se o David em relação à retirada do presidente Paulo Kagame na sessão do Conselho de Paz e Segurança da União Africana que discutiu o conflito do leste da RDC. Bom, normalmente em diplomacia, quando estas deslocações à casa de banho são demoradas, por vezes são mecanismos de protesto sobre algo que não esteja a correr a contento, ou também mesmo para não ouvir algumas coisas que se julguem inconvenientes. Naturalmente, ele tinha algum representante na sala e, no momento em que sentiu que eventualmente aquele ponto tinha esgotado, retomou para continuar a fazer o papel de presente e ausente. Não tem outra explicação, mas seria bom se ele pudesse estar lá. Mas a saída, por longo tempo, traduz um pouco o clima que terá havido na reunião, mas naturalmente não caiu bem aos seus pares. Professor, parece-lhe que Paulo Kagame, nessa questão do conflito com a RDC, parece-lhe que Paulo Kagame começa a ter o cerco apertado por conta dos pronunciamentos da própria União Europeia, do próprio Estados Unidos da América e de vários pares africanos, e a situação como tem-se estado a conduzir o conflito e os pronunciamentos vários que Félix Tshisekedi tem aproveitado fazer nos vários palcos internacionais? Efetivamente, não há dúvidas de que começa a ser incômodo para Kagame, mas a política internacional não é uma ciência exata. Há vários interesses em jogo. As alianças que Kagame tem ainda valem muito. Vamos aguardar como é que esta pressão pode contribuir para que a paz no leste da RDC se torne efetiva. Mas há uma questão que eu tenho referido com alguma insistência. Quando nós abordamos a agenda para a paz na RDC, praticamente ninguém se refere à presença das forças da MONUSCO. Professor, eu queria Professor Matias, peço-lhe aqui um break justamente para fazer uma questão que eu coloquei. Esta questão da reunião de ontem, pelo menos esta sexta-feira, não foi mencionada a questão do papel da presença da MONUSCO na RDC e sequer também foi mencionado o papel que deve desempenhar o M23 no âmbito dessas negociações, professor. Falamos aqui várias vezes sobre a questão e essa reunião especial sobre a questão da pacificação da RDC, falou-se da questão do acantonamento dos integrantes do M23, acantonamento e posterior reintegração na sociedade congolesa, portanto, Forças Armadas, Polícia e Vida Civil, e sequer ouvimos falar de forma oficial, pelo menos, da presença de negociadores ou representantes do M23 nestas reuniões. Bom, em relação ao M23, há uma explicação. Primeiro é que o M23 não é sujeito de direito internacional, portanto não é Estado-membro e aquele órgão era dos membros da União Africana. Em segundo lugar, Tshisekedi tem evitado a todo custo trazer o M23 à mesa de negociações, o que é errado. Nós temos estado a insistir que é importante envolver o M23 na agenda, porque se ele não assume compromisso, não se vincula a nenhuma decisão que é tomada em relação ao processo em que ela é a principal, digamos assim, causadora do conflito, sem desprimor para outros grupos. Esta semana, por exemplo,
o ADF voltou a matar na zona Vituri, de modo que isso explica um bocadinho a ausência do M23. Por um lado, o facto de não ser tanto Estado para integrar o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, e, por outro, também a estratégia que Tshisekedi tem estado a usar para não dar-lhes alguma visibilidade, o que nós temos estado aqui a dizer que essa estratégia não ajuda muito à concretização da paz e estabilidade, numa altura em que o país precisa da paz como pão para a boca por causa da organização do processo eleitoral e não só. Obrigado, professor. Volto à professora Egna. Professora, essa questão da RDC muito tem estado a dominar os noticiários internacionais por conta da instabilidade no leste do país, em oposição ao Ruanda. Há também este grupo, agora mencionado pelo professor Matias Pires, que é de origem ugandesa e que está agora a levar a cabo ataques armados, já há mortes a registrar nesta semana, sobretudo na região do Ituri e também em algumas regiões do próprio Kivu Norte. E numa altura em que se deu início esta semana ao registro eleitoral para as eleições de dezembro próximo. Lembramos que o Ruanda, numa das suas comunicações a nível do seu Ministério das Relações Exteriores, havia dito que o conflito no leste estava a ser também mantido pelo próprio poder de Kinshasa para inviabilizar as eleições de dezembro, e temos agora o recrudescer de mais um grupo que agora vem levando a cabo ataques nas regiões onde já se começou a fazer o registro eleitoral. Bom, eu se calhar tenho uma opinião um pouco impopular em relação à situação de instabilidade no Congo e queria aproveitar até para secundar o que o professor Matias estava a dizer. Eu penso que existe instabilidade no Congo, existe um papel significativo não só provavelmente do Ruanda, mas também do Uganda na instabilidade, mas também é uma responsabilidade extremamente alta do governo do Congo em relação ao recrudescimento da violência. E eu penso que o facto das autoridades no Kinshasa continuarem a minimizar o papel e até a capacidade que não só o M23 e o ADF têm de desestabilizar o país, são situações que devem continuar a manter as nossas preocupações. Eu penso que a República Democrática do Congo deveria priorizar um diálogo interno que possa permitir criar um espaço mínimo de entendimento sobre quais são os desafios reais que o Congo tem e como é que essa agenda mínima, esse entendimento mínimo interno, ele pode influenciar, por exemplo, no tipo de discussões que se podem ter com Ruanda ou no tipo de discussões que podem se ter com Uganda. Há sim instabilidade, mas eu penso que o Congo deve assumir com algum nível de seriedade os desafios internos e como a situação interna tem estado a desenrolar-se. Por exemplo, nós temos eleições e o facto do Congo continuar, das autoridades congolesas continuarem a minimizar o impacto que os ataques, não só do ADF, mas também do M23, têm estado a ter, elas nos dão uma informação sobre qual é a real prioridade das autoridades congolesas. Então, mais uma vez, eu penso que há um nível de tensão e de preocupação que deve ser de toda a União Africana em relação à região do leste africano, mas há uma responsabilidade que todos nós, que eu penso que todos os países africanos devem imputar às autoridades congolesas, principalmente em relação ao desenvolvimento dos assuntos internos do próprio Congo. E aí eu penso que é muito importante que o Congo seja responsabilizado, é muito importante que o Congo seja monitorado e até, de certa forma, apoiado ou até, como é que eu diria, ou até apoiado, na verdade, sobre como lidar com a situação interna. As eleições são agora em dezembro, nós já estamos em etapa do terceiro trimestre, há um processo muito longo que deve ser feito e que depende muito da segurança do país. E eu penso que, em relação a isso, o Congo deve ser, de certa forma, responsabilidade. Deve, sim, continuar o trabalho de negociação, não só com Ruanda, mas também com Uganda e com todos os outros intervenientes que tenham interesses diretos no Congo, mas o país também deve assumir com alguma seriedade a sua responsabilidade
tranquilidade em relação ao que está a acontecer, principalmente com o nível de insegurança que tem estado a criar, que muito provavelmente pode criar constrangimentos para o processo que se espera que ocorra em dezembro. Obrigado, professora Egna. Wellington, das palavras da professora Egna Sidumo, como se deve avaliar a responsabilidade do próprio governo de Kinshasa nesta situação que o país vive? O governo de Kinshasa é acusado pelos seus detratores, assim se pode dizer, de estar a tentar perpetuar essa questão de insegurança no país para inviabilizar as eleições. Temos o apoio de que a professora falou há pouco, que é prestado pela MONUSCO, que não é citado nem levado para as reuniões internacionais, como disse o professor Matias Pires. A MONUSCO, que tem uma missão que é a maior missão de paz da ONU nos últimos 20 anos, que está instalada na República Democrática do Congo, cujos resultados são sucessivamente negativos, e temos essa situação de, enquanto a comunidade internacional e sobretudo regional, e com um empenho muito presencial e ativo de Angola, se vão empenhando na questão da resolução do conflito no leste, em Kivu Norte e Kivu Sul, e também a questão com o Ruanda e Uganda, vemos o Congo a deixar recrudescer outros pequenos focos de conflito. Como é que se pode ler esta situação que o país deixa correr? David, não é de todo justo acreditar que é apenas esse governo. Esse problema é muito antigo, não é? Sabemos disso. E ele gira em torno da incalculável riqueza em recursos minerais existentes na República Democrática do Congo. Porque se formos desprezar isso, vamos falar apenas do ontem e não da semana passada. É preciso lembrar que este tipo de situação não é uma novidade, e que Angola, inclusive, tem já, durante as 2 últimas décadas, dedicado muito esforço e muito apoio para que a paz seja estabelecida no Congo, até porque as consequências, como sempre falamos aqui, são dramáticas para toda a região. Então, é importante destacar isso. Sobre a intensificação dos ataques em pleno período dos preparativos para as eleições de dezembro, eu acredito que seja preciso um reforço de segurança para que esse tipo de sabotagem não ganhe corpo. É um problema que, se não for combatido logo, até mesmo o atual governo, como você mesmo mencionou, poderá ser visto com alguma desconfiança como parte interessada no adiamento das eleições. Mas são centenas de grupos, David, que estão atuando. E não são apenas o M23 ou um outro que ganhem protagonismo, porque isso é coisa natural que acontece para facilitar o trabalho da imprensa. Mas são muitos pequenos grupos que ganham armas. Cerca de 120. Exatamente. Eles ganham armas porque eles são, na verdade, exploradores dos recursos do país, e o que deve ser combatido, em primeiro lugar, na minha opinião, são os compradores, certo? Quem compra, quem recepta esse tipo de recurso explorado de maneira irregular, é que acaba por trocar aquele recurso por armas, por dinheiro, e que mantém esse conflito, porque é muito mais interessante comprar no mercado negro, como chamamos internacionalmente, do que partir para uma organização do Estado e seguir os trâmites das regras internacionais de comércio. Então, é esse dinheiro da clandestinidade dos recursos do Congo que sustentam essa instabilidade. É preciso primeiro punir com muito rigor todos esses que compram clandestinamente os minérios explorados, pois são essas figuras nefastas que patrocinam toda a violência. Isto irá expor, inclusive, alguns países que fingem não receber os chamados minerais do conflito, e que todos sabem que eles recebem. E será mais fácil, nesse caso, apontar o dedo para os verdadeiros beneficiários deste caos, e não apenas acusar o atual governo de retardar o processo eleitoral. Obrigado, Wellington. Professor Matias, enquanto falava Wellington, deu aqui uma chega justamente a dar conta de que são cerca de 120 os grupos rebeldes que atuam um pouco por todo o Congo Democrático, e esta situação que agora vem manchar o processo de registro eleitoral. Que desfecho se pode esperar deste novo cenário quanto à preparação das eleições de dezembro? Eu acredito que o Congo vai a votos.
eles praticamente todos os processos eleitorais que têm tido, com menor ou maior grau de insegurança, nunca foram realizadas em clima de total paz e estabilidade. Portanto, tal como no passado, eu acredito que as eleições serão realizadas, porque um país com os problemas que o Congo tem, se não legitimar as instituições republicanas, depois começam a surgir sanções e outras coisas por causa da reputação e legitimidade dos órgãos de gestão do Estado. Portanto, não acredito muito na possibilidade de não haver eleição. Obrigado, professor. Vamos então fazer votos de que este processo conheça um desfecho favorável, tendo em conta o envolvimento da comunidade internacional, que tudo tem estado a fazer no sentido de se encontrar a paz definitiva para o leste da República Democrática do Congo e, sobretudo, para toda a região dos Grandes Lagos. Wellington, é assim que volto, justamente porque vamos agora assinalar na semana que começa amanhã o primeiro aniversário da crise que opõe a Rússia à Ucrânia, o início da operação militar especial russa à Ucrânia foi a 24 de fevereiro do ano passado e numa altura em que agora, por exemplo, pouco se fala da questão da diplomacia. O discurso agora é mais voltado para o bélico. Sempre foi assim, David. É o aniversário de 1 ano da ação russa naquela região da Ucrânia, mas mais 1 ano em que aquela região esteve, após a assinatura dos acordos de Minsk, sob permanente troca de tiros. Não é? E, como sabemos, não começou no dia 24 de fevereiro do ano passado, foi no descumprimento do acordo de Minsk que tudo isso começou. Ninguém pode negar isso, porque essa é a realidade que a história conta e a história está muito recente para esse tempo. Eu não acredito, David, que o discurso mude nos próximos 2 anos. Muitas pessoas estão apostando aí no ataque de celebração russa de 1 ano de aniversário. Eu acredito que não faça parte da estratégia russa. Eles irão manter o mesmo ritmo de todos os dias, avançando lentamente, gradualmente e na expectativa de que haja uma exposição cada vez maior dos atores verdadeiros desta guerra, que são os países membros da NATO e que se utilizam do terreno ucraniano para promover uma tentativa de instabilidade da Rússia e a queda do atual governo de Vladimir Putin, a divisão do país em 17 estados, como fez parte de discursos de autoridades norte-americanas dentro do Senado há alguns anos. Então, não vejo nenhum sinal de que a paz irá prevalecer e mesmo que a China agora esteja sendo acionada pelos países ocidentais, dificilmente a China irá contribuir para que a Rússia saia enfraquecida de alguma maneira, porque os chineses sabem que serão as próximas vítimas dessa incansável investida da NATO na tentativa de substituir as Nações Unidas e dominar o planeta. Wellington, esta necessidade permanente da Ucrânia em receber armamento por parte dos parceiros e seus apoiantes levou a que houvesse mais uma reunião esta semana da NATO e parceiros, portanto, com alguns discursos de insuficiência para uma resposta cabal às necessidades da Ucrânia. Que leitura é que faz deste novo cenário que se coloca? Portanto, há promessas de entrega de armamentos que só deverão acontecer, por exemplo, em maio, e numa altura em que a Rússia intensifica os ataques em várias frentes e esta semana, pela primeira vez, fomos acompanhando a Ucrânia a admitir que, de facto, no plano militar está a perder. David, a NATO e os seus países membros já impõem aí a 10ª ronda de sanções. Nada funcionou até aqui. A imprensa, que foi a primeira grande vítima dessa guerra, dizia que a Rússia só possuía equipamentos bélicos para 1 semana de combate. E agora é a NATO quem diz que tem que reduzir o volume de doações de armamentos para a Ucrânia, para que os seus países membros
não fiquem desprotegidos. Em outras palavras, estamos testemunhando um verdadeiro festival de mentiras, e a arma de propaganda que foi ocupada fazendo papel de jornalismo pela imprensa ocidental fica cada vez mais sem credibilidade. E por isso, David, não há como prever aqui quem está mentindo hoje e quem está falando a verdade. Porque tudo o que foi narrado como verdade ou como mentira acabou sendo mentira ou verdade, nessa ordem inversa, para que possamos ter uma noção exata de que o mundo merecia desses países que apresentam tanto o estatuto de que são superiores, sem precisar de usar essa expressão, eles dessem um exemplo melhor, já que estendem esse conflito dentro da Europa para todo o planeta, inclusive ampliando a fome e uma verdadeira ameaça de uma crise alimentar que será um desafio, este sim, para o mês de maio. Wellington, esta situação que se vive atualmente também acaba por retardar e complicar a questão dos processos de adesão da Suécia e da Finlândia à NATO e também a própria adesão de novos Estados, como é o caso da própria Ucrânia à União Europeia, numa altura em que, por exemplo, a pedra o calcanhar daqueles para a questão da adesão da Finlândia e da Suécia é a Turquia, que neste momento vive a braços com um outro problema. Quando eu falei aqui que seria a Suécia mesmo a buscar barrar a entrada dela, eu não errei. Observe que foi a partir da queima do Alcorão aqui em Estocolmo, né, que houve toda essa revolta dentro da Turquia, inviabilizando qualquer tipo de segundo passo do Recep Erdogan, da Turquia, a concordar com a inclusão da Suécia, e a Finlândia estaria vinculada à Suécia, porque foi um acordo que um só entraria juntamente com o outro. Então, a Suécia queimou o Alcorão e a culpa não é da Suécia, é da Turquia. Mas, na verdade, os suecos, na sua maioria, mesmo que as pesquisas dissessem o contrário, eu dizia aqui no programa que, por estar aqui, eu não conhecia ninguém que apoiasse o ingresso da Suécia à NATO. E agora está a prova prática. Foi a própria Suécia que provocou esse repúdio da Turquia, não atendendo acordos que firmou e depois queimando o Alcorão para gerar uma revolta entre os muçulmanos. Obrigado, Wellington. Professora Egna Sidumo, estamos a assinalar um ano deste conflito, se assim se pode dizer, que opõe a Ucrânia à Rússia e a Rússia ao resto do Ocidente, e neste assinalar de um ano parece que a linguagem diplomática está algo esquecida e os discursos agora é mais para o bélico. Debate-se mais a capacidade de fornecimento de armamentos para a Ucrânia e também da capacidade da Rússia em intensificar ataques e se preparar para a resposta de eventuais reforços ocidentais à Ucrânia. Bom, eu penso que já há pouco se pode dizer sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia a uma altura dessas. E se calhar o apelo que fica é que as razões que fizeram com que a Rússia tomasse a decisão de iniciar essa operação especial, ou pelo menos de começar a operação especial, devem ser discutidas com alguma franqueza. Pouco ou nada se resta dizer sobre o conflito. Eu penso que o Wellington foi bem claro sobre como foi a evolução do conflito, sobre as expectativas que as partes que estão envolvidas no conflito foram alimentando em relação à derrota um do outro, e infelizmente, feliz ou infelizmente, nós chegamos a uma fase em que nenhuma dessas expectativas foram, de certa forma, confirmadas. A Ucrânia continua em pé, claramente com várias baixas. Hoje, para além de ter de lidar com todas as questões ligadas ao conflito em si, também tem estado ligada a vários assuntos internos ligados à corrupção e outros desafios internos que são hoje trazidos à cola quando se discute a questão da operação especial. Temos a questão da Rússia, que mantém a sua posição, e havia muita expectativa de que a Rússia não conseguiria sobreviver a tamanha pressão, aos embargos e a um número
inimaginável de países que estavam totalmente contra uma rede, não só diplomática ao nível das Nações Unidas, mas também uma rede de vários países que se juntaram para dar apoio à Ucrânia, e chegado a quase, a escassos dias de completar um ano deste conflito, eu penso que o mais importante é que nos lembremos das razões que fizeram com que a Rússia tomasse essa decisão extremamente difícil, e que as partes, com base nessa decisão ou com base nesse fundamento que os levou ao conflito, possam discutir com algum nível de honestidade como sair desta. Mas claramente que a Rússia já tem um resultado que eu considero extraordinário para as condições com as quais ela iniciou o conflito, mas a partir daí, e também está numa condição provavelmente até melhor de entrar para um espaço de negociação. Mas pouco se pode dizer sobre o conflito a partir de agora, se não esperar para ver como é que os atores todos se envolvem em todo o processo negocial ou não, que esperemos que aconteça ou que seja anunciado brevemente. Obrigado, professora Egna. Professor Matias Pires, coloco a questão nos mesmos termos que eu coloquei a professora Egna há instantes. Me parece que a voz da diplomacia está algo calada. Não sabemos o que é que está a ser feito nos bastidores diplomáticos, mas a Turquia, que era uma voz bastante ativa nesta situação da negociação, está neste momento a viver um período difícil. E também pouco ou quase nada se fala nas Nações Unidas sobre a questão da resolução por forma pacífica deste conflito, numa altura em que, por exemplo, a própria União Europeia ou a NATO acaba por adotar o chamado 10º pacote de sanções. Bom, não podemos dizer de todo que a voz da diplomacia não está a funcionar. É verdade que temos aqui, do ponto de vista de teoria e técnica de negociações internacionais, se olharmos para a teoria, a técnica das 3 mesas, temos algumas mesas que estão a funcionar. Por exemplo, os países da NATO estão, de alguma forma, entusiasmados com o facto de o conflito da Ucrânia ter reforçado a coesão entre eles, que praticamente estava esfriada, sobretudo como consequência do isolacionismo de Trump. Nós estamos a ver o Zelensky a saltar de capital em capital europeia, de modo que há alguma diplomacia. Mas percebo o sentido da diplomacia que deve ser feita, que é a diplomacia que possa trazer à mesa as partes contendoras. De qualquer das maneiras, nós, no próximo programa, será dia 25, teremos um ano, e aí podemos retomar esse balanço. De quaisquer das formas, se olharmos para este período percorrido, vimos que os Estados Unidos, por exemplo, estão com aquele medo que faz lembrar o período dos ataques do 11 de setembro. E, se dúvidas havia, podemos olhar para a forma, a histeria que se gerou à volta dos chamados balões chineses, que foram abatidos sem investigação, sem saber o que estavam lá a fazer, mas foram considerados como armas, digamos assim. Por outro lado, como os colegas disseram, as sanções da União Europeia não produziram os resultados esperados. Nas últimas semanas, havia um grande entusiasmo do envio dos Leopard e também tanto dos carros americanos, mas a Rússia antecipou-se, destruiu os canais por onde haveriam de passar esses tanques, e, para além disso, também os americanos começam a hesitar, alegando que a logística que envolve levar o seu armamento é muito complexa, é cara. Alguns dizem que isso fragilizaria a segurança interna dos Estados Unidos. Os próprios países europeus começam a manifestar alguma escassez de munições,
mas o fundo da questão é que sentem que a sua segurança interna começa a ficar fragilizada e admitindo de que a Rússia, depois de ultrapassar a questão da Ucrânia, pode ambicionar um bocadinho mais, usando aqui a técnica de chouriço, de ir degustando fatia por fatia, decidiram aumentar os orçamentos para o setor da defesa, mas a sociedade civil, os povos da União Europeia contestam essa medida, porque este dinheiro está a sair de algum sítio. É o Estado Social Mínimo Europeu que está a ser afetado por causa desse conflito em que eles dizem não ter nenhum benefício. Mesmo a imprensa ocidental, se o Wellington, que é especialista nessas matérias, avaliar, já não divulga as virtudes do lado ucraniano com o mesmo entusiasmo inicial. Portanto, começa a haver alguma saturação. A Rússia, nessas últimas semanas, tem estado a jogar forte. Vamos aguardar os futuros desenvolvimentos. Como disse a professora Egna, não há muita coisa para dizer, porque o roteiro desse conflito anda traçado há muito tempo, de modo que, se há algo que podemos sublinhar neste ano, é que, graças a essa desgraça da guerra da Ucrânia, hoje, por exemplo, ninguém fala da Covid, que era o grande mal que o conflito da Ucrânia veio substituir. Professor, por outro lado, eu queria a sua opinião quanto a uma visão que se teve no princípio do conflito, pelo menos nos primeiros 6 meses, que este conflito na Ucrânia, embora ninguém o desejasse, abria portas e oportunidades para a afirmação de outras potências ou surgimento de outras potências. A verdade é que, por exemplo, em meio à situação da crise que opõe a Ucrânia e a Rússia, a África, por exemplo, e sobretudo, não conseguiu qualquer benefício próprio para contrapor ou tirar proveito deste conflito. Por exemplo, a questão de investir mais na sua indústria e na produção de alimentos. Continuamos a depender grandemente da importação de insumos e, sobretudo, de fertilizantes e sementes, produtos que vêm maioritariamente destes 2 países em conflito. Bom, em relação aos benefícios, um dos primeiros beneficiários temos os Estados Unidos da América. Estados Unidos, no sentido de que ele está a provocar um estresse econômico à Rússia e à União Europeia, e depois ela vai aparecer o bom samaritano para a reconstrução da Ucrânia. Portanto, essa é uma tática que os americanos já usam há muito tempo. Por outro lado, estamos a ver países como o Irão, por exemplo, a tentarem aparecer no espaço geopolítico. O Irão produz drones, por exemplo, que estão a ajudar a Rússia. A Turquia, por causa da sua posição geopolítica privilegiada, tem estado também no centro da abordagem. Ainda ouvimos há pouco tempo o Wellington a referir-se em relação à questão da integração da Suécia e da Finlândia na NATO. Mas a Finlândia diz que só entra com a Suécia, não quer ir sozinho. Significa dizer que há aí alguma coisa. Em relação ao ponto central da sua questão, os Estados africanos não tiraram benefício por várias razões. Primeira coisa é o ponto de partida. Para tirar benefícios é preciso ter capacidades. E estas capacidades não nascem de dia para a noite. É preciso recursos para fazer grandes investimentos que têm também o seu período de maturidade. Por outro lado, a África não aproveitou esse quadro para uma agenda africana concreta de unidade. Vimos a África ser esquartejada pelas grandes potências que se digladiam no conflito da Ucrânia, inclusive até africanos que estão a combater como mercenários na Ucrânia, de modo que este quadro de desunião e a disputa, a pressão que a África tem estado a sofrer em termos dos alinhamentos que se desenham, que retomam o quadro da Guerra Fria, fragilizam qualquer iniciativa no sentido de a África
aproveitar este momento. Obrigado, professor. Eu vou pegar nas suas falas para fazer uma deixa para o Wellington. Wellington, o professor falou aqui dessa questão deste não aproveitamento da África para se unir e que acabou por ser repartido um bocado em função pelas potências. E sabemos que, por exemplo, naquele grupo de mais de 50 países, que é o chamado Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, estão inseridos pelo menos 6 países africanos. Numa altura em que já se fala sobre o possível envio de militares da NATO para a Ucrânia. Pois é. A cota de mercenários já está sendo esgotada, o exército ucraniano praticamente esgotado, e agora tem que entrar mesmo os verdadeiros artífices dessa guerra precisam entrar em cena. Então serão soldados dos países membros da NATO, e aí a pressão popular vai aumentar muito nesses países. E respondendo sobre a primeira pergunta, eu acredito que foi um tempo muito curto para que os países africanos pudessem promover uma articulação entre eles, mas ainda há tempo. Eu, recentemente, David, acompanhando de uma maneira bastante improvisada, porque são proibidos aqui os órgãos de imprensa da Rússia, na Suécia e em outros países, membros da NATO, eu assistindo a uma entrevista de um militar de alta patente da Rússia, ele falou que a expectativa da Rússia é de que em 2 ou 3 anos esse conflito seja encerrado, ou seja, estão há muito tempo para que os países africanos possam se organizar, o que é uma pena. Voltando à questão dos soldados dos países membros, dos militares, né, dos países membros da NATO dentro do solo ucraniano, se isso realmente for ampliado, porque ele já existe de certa forma, o volume de corpos regressando em caixões para os seus países de origem, isso será uma cena muito forte para os povos desses países. E, então, será aí o início de uma pressão interna muito grande, exemplo do que aconteceu no final dos anos 60, com a guerra entre os americanos e os vietnamitas. Obrigado, Wellington. Professora Egna Sidumo, agora mudando de assunto, vamos olhar para a questão que tem a ver com a política brasileira. Depois da tomada de posse no primeiro dia do ano de 2023 de Lula da Silva, a questão política interna ainda está longe de ser estabilizada. O presidente já está em funções, está a trabalhar, já tem missões internacionais, inclusive, já participa de reuniões internacionais e internamente a situação ainda é bastante complexa. Temos um candidato derrotado que até hoje não admitiu a derrota. Temos um candidato que está a ser investigado pela justiça brasileira pelo facto que ocorreu no ataque à Praça dos Três Poderes e numa altura em que Jair Bolsonaro, ao que sabemos, terá pedido a prorrogação do visto de turista para permanecer nos Estados Unidos da América, mas esta semana veio dizer que está preparado para voltar já em março para o Brasil e para liderar a oposição a Lula da Silva. Bom, eu penso que todo o processo que levou à eleição do presidente Lula foi extremamente complexo e eu penso que essa complexidade não vai desaparecer, não poderia desaparecer apenas com a tomada de posse, não vai desaparecer nos próximos tempos e a questão que ocorreu com a invasão muito recente aos três poderes também vai contribuir para que a situação continue por algum tempo. É preciso dar espaço não só ao governo de Lula para pôr todas as agendas bem claras e também dar espaço ao Jair Bolsonaro para refletir sobre a sua posição e eu acho que as recentes declarações de Jair Bolsonaro de que pretende voltar para o Brasil para liderar a oposição são boas, se elas forem, de certa forma, sérias e honestas. Primeiro, porque refletem que teve tempo suficiente para entender que o processo eleitoral terminou e que ele foi o candidato derrotado, que é algo que parecia extremamente difícil para o governo Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro e parte da sua máquina de apoiadores entender. Inclusive, é possível agora perceber o nível de discursos que começa a se ter de vários apoiadores de Bolsonaro, vários senadores, que, embora não tenham abandonado um discurso um pouco mais agressivo em relação à eleição de Lula, já têm um discurso que, de certa forma, reconhece, ainda que implicitamente, que as eleições já ocorreram e que o processo eleitoral terminou oficialmente e a única opção que se espera e que se tem para esses atores é que eles possam, de certa forma,
controlar e fazer recomendações dentro das regras democráticas estabelecidas e que agora estão a ocorrer. Agora, o presidente Lula, primeiro, ele foi eleito com expectativas extremamente altas a nível econômico, a nível, a nível social. Os primeiros 2 meses deste mandato estão totalmente envolvidos em várias polêmicas, uma das quais é esta a nível internacional sobre a sua corrupção, que até era, de certa forma, expectável, embora esperava-se um pouco mais de cometimento ou de comoção ou até de contenção, na verdade, por parte deste governo em relação à posição na Rússia-Ucrânia, mas internamente tivemos a questão dos índios, tivemos várias questões que têm estado a atrair uma atenção imediata ao governo e provavelmente exigem que precise de mais tempo para refletir e podermos ver como é que este processo vai ocorrer. As declarações recentes, por exemplo, do presidente Lula, segundo as quais pretende, nos próximos tempos, visitar Angola, Moçambique e também a África do Sul, são extremamente importantes para as expectativas que países como Moçambique, Angola e até a África do Sul têm ou esperam do Brasil. E ouvir essas declarações foi extremamente importante e penso que nessa oportunidade o presidente Lula terá um pouco mais de espaço para discutir com um pouco mais de clareza, por exemplo, a sua posição em relação aos BRICS, em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo. Eu acredito que isso vai acontecer se porventura se materializar a visita à África do Sul, mas os programas e os planos de desenvolvimento e até os financiamentos de desenvolvimento que Moçambique e a Angola tinham antes da derrota de Lula e de toda a confusão que tirou Lula e o governo de Lula do poder, acabam trazendo mais uma oportunidade. Então, eu penso que ainda é muito cedo para fazer qualquer exigência de clareza em relação às opções do governo Lula. O governo está montado, existem desafios rápidos, emergenciais, que têm estado a acontecer, e é preciso ir criando esse espaço, provavelmente, para termos uma clareza sobre como é que este governo vai se comportar nos próximos tempos. Mas, pessoalmente, fiquei bastante satisfeita com a possibilidade, ainda que não seja a curto prazo, acredito que a médio e longo prazo, que o presidente Lula deixou em aberto de visitar Moçambique, Angola e também a África do Sul. Obrigado, professor Egma. Professor Matias Pires, esta visita de Lula da Silva aos Estados Unidos da América junto de Joe Biden, a condenação de Lula diretamente à ação da Rússia na Ucrânia e a expectativa que se cria à volta do ressurgir dos BRICS com o retorno de Lula ao poder. E estes anúncios que, como disse a professora Egma, de Lula em voltar a estreitar relações com a África. Que leitura é que se pode fazer destes primeiros, assim se pudermos considerar, primeiros 45 dias de mandato de Lula da Silva no cenário internacional, sobretudo? O presidente Lula tem estado a cumprir uma agenda e em termos de visitas, até agora cumpriu o roteiro que ele estabeleceu. Esteve na Argentina, esteve nos Estados Unidos, e essa questão da visita anunciada a Angola, Moçambique e África do Sul, para mim até considero como positivo. Vou antecipar já o meu positivo da semana, porque, tal como ele disse na tomada de posse, de que o mundo tinha saudades do Brasil e ele prometeu devolver o Brasil ao mundo, de facto, Lula começa a devolver esta alegria, este calor humano, esses afetos, os investimentos brasileiros, tudo aquilo que o Brasil, por mérito próprio, construiu ao longo dos vários anos, ao contrário do que tivemos com o presidente Bolsonaro. Mas também é importante dizer aqui mais 2 ou 3 coisas. O presidente Lula deve governar para frente e não dedicar a maior parte do tempo ao espelho, porque ele é o presidente de todos os brasileiros agora. Se houve alguma coisa que correu mal, deve dar espaço para os órgãos do Poder Judicial investigarem, apurarem e tomarem as decisões que se puderem adequar. Porque essa interferência da política do judicial e vice-versa não tem estado a ajudar o Brasil. Por outro lado, o presidente Lula
tem tomado já algumas medidas importantes, como são os casos da Bolsa Família e a discussão sobre o salário mínimo nacional que ele pretende aumentar, mas deve fazê-lo avaliando as possibilidades econômicas concretas do país e não de forma populista. Uma última nota tem a ver com algo que a professora Egna se referiu, que tem a ver com a promessa de Bolsonaro regressar ao Brasil para fazer oposição. Esta nota é importante porque significa dizer que há um reconhecimento tácito, finalmente, da vitória de Lula, ainda que não o diga de forma afirmativa, mas se ele regressa ao Brasil para fazer oposição, é porque alguém vai fazer poder. De modo que são as notas, vamos aguardar. Algumas fontes do Itamaraty apontam o mês de maio como o provável para a visita de Lula em Angola, Moçambique e África do Sul. Em relação à questão da Ucrânia, penso que Lula nunca vai alinhar-se completamente aos Estados Unidos, até por causa da necessidade de revigorar o BRICS. Qualquer posição que Lula manifeste vai sempre representar a independência da política externa brasileira, sem se submeter a uma agenda de qualquer uma das partes. Obrigado, professor Matias. Wellington, o entusiasmo com a eleição de Lula ou a vitória de Lula nas eleições do ano passado começa a baixar naquilo que são os últimos números publicados ultimamente. Entretanto, se antes havia muitas críticas ao mandato, ao governo de Bolsonaro por conta da simpatia deste com Donald Trump, é também já visível algum desamor quanto ao mandato de Lula da Silva nestes primeiros 45 dias. Sabe-se que, por exemplo, há um fluxo enorme de imigração de brasileiros para fora do Brasil e também um enorme descontentamento de brasileiros, mesmo a nível interno. Há a questão que tem que ver, por exemplo, com esta mudança de discurso que disse a professora Egna Sidumo, que já não há aquele discurso de ódio que era proferido a quando da tomada de posse de Lula, mas os discursos de desaprovação já são cada vez mais sonantes. E essa aproximação aparente de Lula a Biden? David, qualquer brasileiro minimamente informado sobre política, ele sabe que os Estados Unidos, historicamente, sabotaram o desenvolvimento do Brasil. Então, não existe uma parceria honesta entre os Estados Unidos e o Brasil. Por isso, o brasileiro está realmente desamparado na política. Bolsonaro representa uma extensão do que é o Partido Republicano e Lula, agora com o PT, representa uma extensão do que é o Partido dos Democratas. A agenda é idêntica, mas é apenas uma réplica mal feita. Com isso, o Brasil deixa de seguir a sua vocação natural pelas riquezas que possui, pela grandeza que possui e pela excelente relação internacional que construiu ao longo dos anos, de cumprir o seu papel de ser uma potência natural e que seria um país grande aliado do continente africano e de outros países, para ser apenas um país que atende a demandas completamente distantes da realidade da atual geopolítica. Então, eu vejo com muita preocupação tudo isso e considero cedo para fazer uma avaliação sobre o governo Lula, mas considero muito preocupante que muito pouco da agenda econômica do Bolsonaro tenha sido mudado por ele, o que consolida essa complementariedade entre os partidos políticos, mudando apenas as cores e mantendo o que é essencial, que são as políticas econômicas intactas, e promovendo pequenas agendas de índio, de comportamento, se o homem pode casar com homem, mulher com mulher, essas coisas que não vão mudar a vida de ninguém e nem vão produzir empregos. Obrigado, Wellington. E já que está no uso da palavra, vou pedir a si que, então, nesta reta final do nosso programa, nos apresente o seu positivo ou negativo da semana. Wellington Calazans. Olha, negativo é o papel da imprensa que escondeu um desastre na nos Estados Unidos, em Ohio, que foi um desastre sem precedentes e que muito pouco ainda sabemos sobre o impacto ambiental e o impacto na vida das pessoas,
já que alguns cientistas norte-americanos estão apontando para algo semelhante a Chernobyl, obviamente que dentro das devidas proporções. É isso, boa noite e obrigado por hoje, somente esse negativo. Obrigado, Wellington. Professor Matias Pires, o seu positivo e negativo da semana. O positivo, já me referi a ele, são as declarações do presidente Lula a perspectivar visitas ao continente africano. Quanto ao negativo, eu ainda continuo a pensar neste desastre que o nosso mundo testemunhou na Turquia e na Síria. É verdade que a imprensa, infelizmente, não tem estado a noticiar o drama da Síria na mesma proporção que divulga a Turquia. Os repórteres da imprensa ocidental que foram à Turquia não fizeram o mesmo em relação à Síria, mas, de quaisquer das maneiras, punge a alma ver neste tempo, por um desastre natural, mais de 42 mil pessoas perderam a vida. É um fim do mundo, é mesmo uma verdadeira catástrofe que choca qualquer mente sensível. Para mim, este é o negativo. Não sei se vai haver alguma coisa pior do que isso neste ano de 2023. Obrigado, professor Matias. Professora Egna Sidumo, seu positivo ou negativo da semana? Bom, eu fico mesmo pelo negativo, que é a questão do terremoto na Síria e na Turquia, mas fazendo, e há algum eco ao que o professor Matias disse, o facto de estar-se a minimizar ou, de certa forma, esquecer-se a Síria, que já passa por vários desafios, não só relacionados com o conflito, com a fome, e claramente, mais uma vez, demonstrar a minha solidariedade a todos os turcos e também aos sírios, mas também lamentar a morte do jogador ganês que morreu e que cujo corpo foi recentemente encontrado. Depois de vários dias, de várias notícias díspares, foi muito difícil receber a notícia de que o jogador faleceu finalmente. Então, reafirmar nosso compromisso, se calhar, e nossa totais condolências aos governos russos e sírios por causa deste terremoto. Jogador ganês de nome Christian Atsu, que jogou na Europa e estava agora a jogar na Turquia nos últimos tempos e que também esteve em Angola por ocasião do CAN de 2010 e que foi encontrado morto, cuja notícia começou a circular na última sexta-feira. Professor Matias Pires, professor de Relações Internacionais e pesquisador na área de diplomacia, a partir de um outro ponto de Luanda. O Wellington Calazans, jornalista e consultor de comunicação integrada a partir de Estocolmo, na Suécia. E professora Egna Sidumo, que é pesquisadora do Instituto para a Democracia, melhor, na especialidade de Governança e Democracia, Resiliência, Conflito e Reconstrução, que nos fala a partir de Bergen, na Noruega. Foram os convidados da noite deste sábado no seu Conexão Angola. Aos três, o nosso muito obrigado pela presença e queremos contar com a vossa sempre prestimosa colaboração no próximo programa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima semana. Quanto a si, caro telespectador, também agradecemos a preferência da sua audiência. Já sabe que todo o sábado, a esta hora, neste canal, temos esse programa especialmente preparado para si, porque trazemos uma abordagem clara, aberta e desapaixonada sobre os assuntos que dominam a atualidade internacional. Já sabe, o objetivo aqui é desconstruir os temas que dominam os noticiários um pouco por todo o mundo, para ajudá-lo a si e aos seus a criarem as suas próprias opiniões sobre os assuntos que dominam o mundo. Boa noite, até o próximo programa.